em latifúndios improdutivos, terras devolutas do governo, com um programa, mas não tomar a terra de quem as tem produzindo. Desapropriar terras produtivas, se criou exatamente um conceito novo, elástico, fluido, porque nós sabemos muito bem que em vários lugares o conceito, a ideia que se tem de terra produtiva, na verdade é terra com baixa produtividade, e isso passou a ser um empecilho muito grave no processo da reforma agrária. O trabalho das comissões e subcomissões terminou no dia 25 de maio de 1987. Resultado: 6.360 emendas, oriundas de 467 reuniões, uma média de 20 por subcomissão. Muitas foram frutos de demandas da sociedade civil, representadas por entidades associativas, câmaras de vereadores, assembleias legislativas e tribunais locais. Passava-se a fase de sistematização, sob a liderança do senador Afonso Arinos, do PFL, e a relatoria do deputado Bernardo Cabral, do PMDB. Imagine que este projeto, que foi tão criticado, censurado, teve a sua aprovação entre 95% e 97% do seu texto. Para os constituintes, o projeto de Constituição que foi aprovado pela sistematização trará mais autonomia financeira aos estados e municípios. A maior conquista da Comissão de Sistematização foi exatamente dar ao trabalhador a aposentadoria integral. Quem vai ser sacrificado? São as pessoas que ganham menos de 20 salários mínimos efetivamente. Há um riquíssimo cabedal de matéria temática à disposição, portanto, de todos nós agora para fazermos a elaboração da Constituição. 93 parlamentares sistematizaram o texto constitucional final. 8.000 destaques foram votados até a preparação do documento, em 30 de novembro de 1987. Foi quando o Centrão conseguiu uma manobra para mudar o regimento e rediscutir pautas já definidas. Nós aprovamos um regimento interno que os projetos que vinham das subcomissões e das comissões e da comissão de sistematização, ele não podia ser alterado globalmente, não podia ser alterado pontualmente. E o Centrão fez uma emenda na Constituinte, no plenário, eles tinham maioria, para que eles pudessem apresentar projeto global. Aí nós perdemos. Quando eles apresentaram o processo global, nós fomos dissecar o projeto global e fizemos um processo de cirurgia em cada item, porque eles não tinham unidade em tudo. Essa mudança aconteceu em dezembro de 1987 e atrasou em um mês os trabalhos da Constituinte. Depois da redação final e passado um ano de trabalho, o resultado iria à votação por capítulos em 2 turnos, em sessão mista com senadores e deputados. A primeira etapa de votos começou em fevereiro de 1988. As emendas do Centrão foram rediscutidas e muitos artigos voltaram ao que foi acordado na Comissão de Sistematização. Outras surgiram já no plenário, como a licença-paternidade, os juizados especiais, a proibição de desapropriação de terras produtivas e o cálculo da aposentadoria. O primeiro turno terminou e 1.792 emendas foram apresentadas. Antes da segunda rodada de votação, houve um fato importante: a criação do PSDB, o Partido da Social-Democracia Brasileira. A origem do PSDB foi não era uma origem ideológica propriamente dita, mas foi uma origem decorrente de 3 divergências, em 3 disputas estaduais dentro do PMDB. Então, quando saiu o Mário, e eu é que controlava aquele negócio todo na liderança, então acabaram dizendo que eu tinha que ser o seu líder. Com a fundação, o PSDB passou imediatamente a ser a 3ª força do Congresso. Para se ter uma ideia, mais de 100 parlamentares trocaram de legendas durante a Constituinte. No segundo turno, qualquer matéria poderia ser retirada com mais de 280 votos, mas conteúdos novos não poderiam ser incluídos. O princípio é o seguinte: aquilo que foi aprovado no plenário não se toca. Uma vírgula modificada, colocada num determinado lugar do período, pode dar consequências jurídicas diferentes. Houve mais velocidade na votação, com sessões de dia e de noite. O plenário estava lotado. 495 constituintes participaram da sessão, que marcou o ponto final da nova Constituição do Brasil. Com a ajuda de um linguista assessor, o texto foi concluído com novas 833 emendas, totalizando 245 artigos, divididos em 9 títulos. Nós fizemos a Constituição possível. Cada um de nós sabe que tem
vitórias e tem derrotas. A Constituição, em 1988, ela não tratou da questão da reforma agrária, ela manteve a tutela militar, ou seja, ela não mexeu nos pilares, sabe, da dominação, ela não mexeu na estrutura de poder desse país. A Constituição que estamos entregando à nação brasileira está à altura das necessidades desse país. 3h20 da tarde, o presidente Sarney chega ao Congresso e com a execução do hino nacional começa a festa da promulgação. Os trabalhos se encerraram no dia 22 de setembro e no dia 5 de outubro de 1988, depois de 612 dias de trabalho, Ulisses Guimarães promulgava a nova Constituição Federal do Brasil. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Como grandes conquistas, passou ao Estado a obrigação formal de acabar com a pobreza absoluta e dar amplo direito a asilo. Os bens de produção passaram a ser suscetíveis à desapropriação. Os trabalhadores conquistaram o direito à greve e ao seguro-desemprego. Os trabalhadores já terão direito imediato a receber, juntamente com as suas férias, 1/3 a mais do seu salário. O direito à saúde foi conquistado com a concepção do Sistema Único de Saúde, o SUS. Surgiram as iniciativas populares de lei, o plebiscito e o referendo. Houve a descentralização com fortalecimento dos estados e municípios e a autonomia do Distrito Federal. Está incorporado definitivamente ao texto constitucional a criminalização do racismo. Os partidos políticos passam a ter autonomia, vida própria. O Supremo Tribunal Federal tornou-se o controlador da constitucionalidade e o Ministério Público passou a ser o defensor da sociedade e dos interesses do poder público. O sufrágio universal finalmente se tornou realidade. Tive a oportunidade de chamar esta Constituição da Constituição Cidadã. É necessário que este texto, esta Constituição, isso que está escrito aqui, tenha também a adesão de você, a confiança de você, porque isto não anda sozinho, não vai resolver. A Constituição de 88 é muito ampla, tem uma amplitude imensa. Tanto é que quando as comissões terminaram seus trabalhos e o Bernardo Cabral, que era o relator geral da Constituinte, fez o texto, juntou, reuniu esses textos, deu 500 e tantos artigos. O que é que nós estamos fazendo depois desses 15 anos? Só desfazendo os erros pela Constituinte. Tem 1.500 emendas constitucionais dentro do Congresso para reformar a Constituição. As questões que deveriam estar na lei complementar, em leis ordinárias, nós elevamos ao nível de constitucional. Eu diria a você, por exemplo, na Constituição está até a definição da jornada de trabalho semanal. Há muita matéria a ser regulamentada ainda passados todos esses anos. O único bioma que tem uma lei que protege é a Mata Atlântica. É claro que tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Por exemplo, eu acho que o sistema político partidário tem que ser aperfeiçoado. Mesmo extensa e com tantas leis a regular até hoje, a Constituição é o documento que representa o maior período de democracia da vida republicana brasileira. Ela abriu um espaço muito grande, porque na parte relativa a direitos individuais, na parte relativa a direitos sociais, a Constituinte foi realmente um grande avanço para o nosso país. Ela é um pacto político naquelas condições de radicalização, de disputa política, de derrotas, de movimento social, de fracasso da esquerda, de derrota da esquerda na luta armada. E nós aprovamos a Constituição e a considero uma grande Constituição cidadã, como disse Ulisses Guimarães, e mais do que isso, eu diria até que foi muito moderna. A questão do consumidor está presente hoje na agenda brasileira. Você tem a própria questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, especialmente no campo dos direitos. Democracia é um processo de administração do dissenso. O consenso é uma consequência de uma administração do dissenso. Então, o dissenso é vital para o processo democrático. Uma Carta de Direitos qualifica a Constituição como uma obra aberta. Está lá uma espécie de roteiro, precisa encontrar os personagens, os atores, que possam transformar o roteiro num drama real.